Bem-vindos à Opinião Pública. Na abertura oficial do ano escolar em Sernancelho, o Primeiro-Ministro diz que tudo foi feito para um arranque normal, mas admite que o regresso às aulas não foi perfeito, como nunca é, diz. Muito se trabalhou para que, em todo o país, nós pudéssemos reiniciar as nossas atividades. Fazemos-lo com total normalidade, sabendo que, como sempre, nada é perfeito, nem tudo está concluído e decidido, que há coisas que precisamos de ir completando, mas isso não deve prejudicar o arranque do ano letivo, não deve pôr em causa as nossas obrigações de, numa data que é uma data precisa, entre esta semana e a próxima segunda-feira, esperar que todas as nossas atividades se reiniciem normalmente. Na Opinião Pública desta tarde vamos então falar deste arranque do novo ano escolar, como analisa os protestos que mais uma vez marcaram este arranque de aulas, compreende o encerramento de 300 escolas pelo país, em que medida os cortes orçamentais podem influenciar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino e já agora que avaliação faz, no geral, do estado da educação em Portugal e do funcionamento das escolas públicas. Pode participar. Os números de telefone são os de sempre, 214161147, 214161148. Pode fazê-lo também por correio eletrónico, o endereço é opiniãopública@sic.pt, ou então deixe um comentário no site do programa Opinião Pública. O endereço é sicnoticias.sa.pt/opinião pública. No inquérito telefónico, perguntamos-lhe, concorda, com que expectativas é que encara o arranque do ano letivo? Se são positivas 760, 300, 381, se forem negativas 760, 300, 382, sendo que devo-lhe dizer que o custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA e os resultados serão divulgados, como sempre, no final do programa. É nosso convidado esta tarde, Paulo Guinote, professor do ensino básico e autor do blog A Educação, do Meu Umbigo. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Ouvimos agora mesmo o Primeiro-Ministro fazer a sua leitura daquilo que está a ser este arranque do novo ano escolar. Diz ele que nem tudo é perfeito, que nunca é perfeito, mas que dentro dessa imperfeição está a ser um arranque normal. Sim, eu sou obrigado a concordar com o Primeiro-Ministro, que é raro, mas realmente a imperfeição começa a ser normal. Aliás, se há uma palavra que se adequa, pode ser a de normalidade, porque nós parecemos que não conseguimos evoluir. Ou seja, tudo isto poderia já ser melhor e continua, pelo menos este ano, a estar ao nível de há 10 anos atrás, com falhas nos sistemas de concurso dos professores contratados, com cronogramas errados de colocação de professores, com readoções de manuais por causa de um cronograma também errado de aplicação das novas metas curriculares, e realmente parece que há um certo conformar-se com a normalidade que se torna uma normalidade. Porque tudo isto, ano após ano, erros técnicos, erros políticos, atrasos que não se justificam, são tão recorrentes que realmente temos que os encarar com normalidade e, citando alguém que foi despedido há pouco tempo, com tranquilidade. Professor, vamos ouvir o que é que o Ministro da Educação tem para dizer, até porque ele neste momento prepara-se para fazer uma declaração aos jornalistas no Palácio das Laranjeiras, para onde vamos agora em direto. À minha esquerda está a professora Luísa Loura, que é a Diretora-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência e que foi a pessoa que coordenou a parte técnica deste trabalho e, por isso, ela está aqui presente para responder a todas as perguntas que tenham sobre as questões que vamos hoje discutir. Como sabem e como nós temos dito várias vezes, o Ministério da Educação tem vindo a promover medidas que simultaneamente promovam a qualidade do ensino, os resultados obtidos e a boa utilização dos recursos. Uma das medidas fundamentais nesse sentido tem sido a atribuição às escolas de um crédito suplementar que é um incentivo à continuação da melhoria de resultados e à continuação da melhoria de gestão. Esse incentivo é um incentivo para ser utilizado com autonomia pelas escolas para desenvolverem uma série de medidas orientadas
para os bons resultados dos alunos. Como sabem, através de um despacho normativo que saiu pela primeira vez há 2 anos, foi incrementada a autonomia das escolas numa série de aspectos, a autonomia também que tem sido incrementada em aspectos vários. Deixem-me dar-vos uma ideia, para começar, do seguinte. Até essa altura, até nós entrarmos no governo, portanto há cerca de 3 anos, as escolas não podiam sequer definir qual era a duração dos seus tempos letivos. As escolas tinham um horário completamente fixo. E isso foi mudado de forma a que as escolas, neste momento, podem definir da forma que melhor entenderem os tempos letivos e podem definir a maneira como organizam esses tempos letivos, existindo ainda uma flexibilidade quanto ao total de tempos letivos a utilizar para determinada disciplina. Portanto, as escolas estão neste momento organizadas de tal maneira em que existem mínimos a cumprir para cada disciplina, um total a cumprir, e as escolas podem gerir entre esses mínimos e o total de horas acumulado a cumprir, a maneira como organizam as suas aulas e como dão mais destaque a uma disciplina em certo ano, mais destaque a outra. Têm também a possibilidade de transferir de um ano para outro, dentro do mesmo ciclo, horas letivas da forma que acharem melhor. Ora, todas estas medidas de autonomia são medidas de autonomia viradas, obviamente, para que as escolas consigam utilizá-las para melhorar os resultados dos alunos, tendo em conta a sua situação concreta. Muito bem. Como eu disse, um dos aspectos fundamentais de incentivo à boa utilização desta autonomia tem sido a política de créditos horários. Há 2 tipos de créditos horários. Há um tipo de créditos horários que é comum às escolas e que depende da dimensão das escolas e que existe. Portanto, as escolas têm créditos horários que podem utilizar livremente e que dependem apenas da sua dimensão, e esses créditos horários são atribuídos às escolas independentemente dos seus resultados, mas há créditos horários adicionais que são atribuídos como incentivos à melhoria dos resultados. Ora, as escolas podem utilizar estas horas, estes recursos que correspondem a tempo de professores, podem utilizá-lo da maneira que melhor entendam. E há um conjunto de medidas que podem tomar. Por exemplo, as escolas podem formar os chamados grupos de homogeneidade relativa, ou seja, se numa determinada turma, a certa altura, repararem que há dificuldades com certas áreas da matemática de uma parte da turma, podem utilizar essas horas adicionais para trabalhar em especial com os alunos, com essa parte dos alunos da turma, de forma a que eles possam acompanhar o nível dos outros. Portanto, possam melhorar, possam resolver as dificuldades que tenham nessa altura e possam depois acompanhar o nível dos restantes alunos da turma. Há também a hipótese de as escolas fazerem as chamadas coadjuvações no primeiro ciclo, ou seja, no primeiro ciclo, o professor titular de turma, que é o professor responsável da turma do primeiro ciclo, pode chamar a si a ajuda de um professor de matemática, ou de um professor de história, ou de um professor de português, se verificar que na sua turma de primeiro ciclo existem dificuldades especiais na matemática, ou no português, ou na história, ou na área que seja, e pode solicitar a professores de outras disciplinas, professores do terceiro ciclo, do secundário, por exemplo, que venham ajudá-lo nessa tarefa durante um determinado período específico. Como é óbvio, tudo isto é dirigido pela direção da escola, é o diretor da escola, e são os membros da direção que gerem o funcionamento disto. Mas e para que seja perceptível, uma vez que iniciamos este direto já a meio do seu anúncio, está a anunciar então um reforço de crédito horário. Vai agora responder uma pergunta de um colega. Para precisar esta medida dos créditos nós estamos a anunciar aquilo que já foi comunicado às escolas e que foi um reforço de crédito horário que será utilizado para a melhoria dos resultados dos alunos e que depende dos resultados obtidos por essas escolas. Portanto, todas as escolas, como eu disse, têm um determinado crédito horário que podem utilizar
podem e devem utilizar para a melhoria dos resultados dos seus alunos, mas as escolas que o têm utilizado com melhores resultados mostram que têm a possibilidade de se organizar e se estão a organizar de forma tal que fazem um excelente uso desse crédito horário e, portanto, nós atribuímos um crédito suplementar a essas escolas. Sr. Ministro, isso significa que as escolas menos bem colocadas, com menores resultados, vão ter mais dificuldade de acesso a Não, isto significa simplesmente o seguinte. Nós não temos uma política de recompensa às escolas. Nós temos uma política de incentivos. Há uma grande diferença entre recompensa e incentivos. Os incentivos são algo que é continuado. As escolas sabem que, se utilizarem adequadamente para obter determinados resultados, créditos horários que lhes são atribuídos, elas vão ter uma continuidade dessa atribuição de créditos horários. Portanto, o que está a ser dito às escolas é que as escolas são incentivadas a utilizarem corretamente, tanto na gestão como para obter resultados junto dos seus alunos, estes créditos horários. E onde se está provado, onde as escolas provam que estão a utilizar corretamente e que estão a melhorar os resultados por utilizarem estes créditos horários, as escolas recebem o correspondente adicional de créditos horários. Portanto, em poucas palavras, é isto que se passa. Ora, o que nós estamos agora aqui a explicar, e que vamos explicar em seguida, é como é que isto se passou este ano, qual é a lista de escolas que obtiveram um crédito horário suplementar mais significativo e como é que tudo foi organizado. Antes de avançar, desculpe, pode-me dizer qual é o universo de escolas que vão então ter... Sobre o universo de escolas vão ter estes São créditos 260 escolas que vão ter este crédito adicional. Quando estamos a falar de escolas, estamos a falar de escolas e agrupamentos de escolas. Portanto, estamos a falar de um universo total de cerca de 1000. A professora Luísa Loura poderá responder diretamente a todos esses pontos, mas deixem-nos primeiro explicar tudo isto, que é para que as coisas fiquem claras e se perceba o contexto de que estamos a falar. Luísa, por favor. Temos um PowerPoint que será também distribuído aos seus jornalistas, que podem trabalhar. Estes são resultados para serem trabalhados, porque nós vamos dar-vos uma lista de escolas, vamos explicar-vos como é que tudo isto funciona e vamos mostrar-vos como é que as coisas melhoraram. Mas ainda para terminar esta primeira intervenção inicial, que a professora Luísa Loura depois, tecnicamente, fundamentará. Para terminar, eu julgo que há algo muito importante a dizer. E esse algo muito importante é que, após análise dos resultados das escolas, nós verificamos que tem vindo a subir o número de escolas que fazem uma adequada utilização destes recursos suplementares. E, portanto, o facto de serem atribuídos mais créditos este ano do que foram o ano passado, significa haver mais escolas envolvidas, significa que há mais escolas que estão a fazer uma boa utilização destes créditos suplementares para a obtenção de melhores resultados. Como eu disse, esses resultados são tanto resultados de gestão como resultados pedagógicos e nos resultados pedagógicos há algo muito importante a sublinhar. É que o que é verdadeiramente importante não é o ponto de partida em que as escolas estão, mas é o progresso que conseguem obter. E, portanto, a escola pode ser uma escola que tenha, à partida, mais dificuldades por diversas razões, que nós conhecemos, que há escolas que têm melhores resultados e outras escolas que têm piores resultados, mas, tendo à partida mais dificuldades ou não tendo à partida mais dificuldades, o que interessa é como é que a escola melhora. O que significa que uma escola, vamos supor, na escala de 0 a 20, que toda a gente conhece, uma escola que tenha, suponhamos, uma média dos resultados de 9 e que passa de 9 para 10, é uma escola que recebe mais incentivos do que uma escola que passe de 15 para 15,5. Portanto, o que interessa é o progresso da escola e não exatamente o ponto de partida. A professora Luísa Loura poderá explicar tudo isso. Da técnica, mas penso que alguém me vai dar algum apoio, não é? Porque tenho uma pen que talvez não esteja a ser colocada no sítio certo. Sim, senhor. As escolas então vão ter esse reforço no crédito horário. Mais uma pergunta para o Ministro para especificar esta medida de incentivo às escolas que, de facto, têm progredido no uso destes créditos horários. Há uma parcela que tem a ver com a gestão de recursos, em que as escolas que utilizam melhor os seus recursos são incentivadas a continuar a fazê-lo.
E há uma parte pedagógica, que é as escolas que conseguem melhorar os seus resultados pedagógicos, são incentivadas a continuar a melhorar esses resultados. Há os dois critérios. E, estando a falar agora dos recursos, os resultados este ano mostram que o número de escolas que consegue utilizar pelo menos 99% das horas de crédito que dispõe, este ano é 48% do total das escolas, enquanto que no ano passado essa percentagem foi de 40%. Isto é muito significativo, estamos a falar de 99%, ou seja, as escolas que conseguem utilizar o horário dos seus professores mais intensamente, de forma a conseguirem ocupá-los melhor na tarefa direta de contacto com os seus alunos, este ano, em 99%, representa 48% do total. O ano passado representava 40% do total, ou seja, há mais escolas que estão a conseguir utilizar melhor os recursos humanos, neste caso em professores, que dispõem. E há várias estatísticas desse género que os senhores jornalistas depois poderão trabalhar a partir dos dados. Sr. Ministro, isto significa mais horas de estudos? Isto significa também mais horas para os professores? Significa mais horas no total. Estas horas totais, quando são atribuídas às escolas, somam-se ao conjunto de horas que as escolas têm. Ou seja, uma escola, quando faz os seus horários, revela que necessita, para preencher os seus horários e para as tarefas suplementares, suponhamos 400 horas. E suponhamos que, estou a falar de números muito baixos, mas para vos dar uma ideia, e suponhamos que os recursos que tem correspondem a 380 horas. Precisa de contratar um professor adicional. Suponhamos agora que esse crédito sobe para 420. Significa que vai ter que contratar 2 professores adicionais. E, portanto, na própria contratação está imbuída a necessidade das escolas para estes créditos horários. Portanto, a contratação dos professores não é feita só com base, a contratação adicional e a utilização adicional, não é feita só com base nas necessidades dos horários explícitos de contacto com as turmas, é feita também com base nestes créditos que todas as escolas têm para atividades adicionais de apoio, de gestão, etc. Acompanhamos aqui os esclarecimentos do Ministro da Educação a propósito destes créditos horários que foram então este ano alargados, foi também explicado de que forma é que funcionam. Professor, mais uma vez, se calhar vale a pena até tocarmos neste ponto. Nós ouvimos aqui o Ministro falar de incentivos e não de recompensas às escolas. Qual é a verdadeira vantagem destes créditos horários? Ora bem, previamente eu gostava de fazer só 2 observações muito rápidas. No arranque do ano letivo, isto é uma manobra de diversão que o Ministro faz em relação a questões muito mais prementes que existem neste momento. Toda esta questão dos créditos horários não é nova. Isto faz parte de uma fórmula que está na legislação já há alguns anos e a explicação que o Ministro dá da diferença entre incentivos e recompensas não é completamente correta. Porque o que lá está é que as escolas que ultrapassem os resultados expectáveis de acordo com uma fórmula aplicada aos resultados dos alunos em exames, que é uma coisa diferente, resultados pedagógicos, a escola tem um crédito horário que normalmente corresponde ao que se chama um recurso, na terminologia atualmente do Ministério, é mais um professor, ou chamado professor e meio. Portanto, são horas, são 30 horas, são 45 horas, são 20 horas. Isto num agrupamento de 200 professores representa muito pouco. De qualquer das formas, esta definição de crédito horário significa, para além de ser muitas vezes uma fórmula bastante complicada, tem uma abordagem da questão que o Ministro não soube explicar propriamente bem. Eu estava um bocado baralhado, estava quase a ficar confuso com a explicação dele, porque eu até agora pensava que percebia isto. Depois da explicação do Ministro, baralhei-me por completo. Porque até agora, em nenhum momento se falava do que era esta gestão de recursos. E aquela história de as escolas utilizarem 99% das horas e tudo mais. Não sei como é que isto é feito, não sei se na explicação técnica será apresentado, mas o que acontece é que, até agora, o que se considerava, que era o que estava legislado, é as escolas têm resultados abaixo de um certo valor expectável e têm a recurso zero. Portanto, quando o Ministro disse todas as escolas têm créditos horários, não é verdade.
Essa aplicação é, são as que cumprem os objetivos, digamos assim. E ultrapassam os objetivos. Portanto, as tais 260 que atingiram são 25%, mais ou menos, 20% a 25% do universo total de escolas e agrupamentos. Portanto, as outras 75% têm crédito zero. Não recebem bombons. Não recebem bombons. E, portanto, não são recompensadas. Porque se fosse para incentivá-las, então podíamos dizer que vocês podem ter este recurso. E então, a partir daqui, o que é que fazem com ele? Isto acontece, por exemplo, com os contratos de autonomia, que é uma coisa diferente. As escolas que assinaram contratos de autonomia é que receberam a possibilidade de ter o chamado recurso, que é um crédito equivalente a um professor de horas, pode ser usado com 12 para matemática, 12 para português, e então, depois, quando é feita a avaliação do cumprimento das metas que o contrato de autonomia determina, vê-se se atingiu ou não e se esse recurso está a ser ou não bem aplicado. Mas isso pode agudizar ainda o fosso entre as escolas boas e as escolas más, ou aquelas que têm mais recursos e menos recursos, e que têm uma população escolar mais apta e menos apta. Por exemplo, o Ministro há bocado disse que não interessava o ponto de partida. Eu acho que ele se enganou. Ele queria dizer não interessa o ponto de chegada. Porque interessa o ponto de partida. Aliás, a base de tudo isto é o ponto de partida. Quando ele diz a escola que vai de 9 para 10 vale mais do que vai de 15 para 15,5 ou de 15,5 para 16, o ênfase está exatamente no ponto de partida, que de 9 para 10 esse valor tem um valor acrescido em relação ao que se ultrapassa de 15 para 16. O problema é que até agora, e parece haver uma ligeira inflexão, vamos ver depois na prática, era que até agora recompensava-se quem já estava bem ou melhor. E as escolas que não cumpriam afundavam-se. Com isto, nós estamos aqui a falar, de facto, de um pormenor quase no meio deste arranque, deste arranque escolar, em virtude desta conferência de imprensa, Exato. Onde se esperava que houvesse uma espécie de balanço, mas até agora estamos focados nesta questão dos créditos horários. Por isso, antes de passar aos telespectadores, e já vamos com algum tempo, eu queria que me fizesse uma leitura daquilo que está a ser este arranque, esta dificuldade, mais uma vez, da colocação de professores. Há pouco dizia que já é recorrente, já é habitual, como o próprio Primeiro-Ministro o admitiu. O que é que falhou na colocação este ano de professores? Eu vou tentar explicar isto de uma forma que seja perceptível não apenas para quem está dentro do sistema. Ou seja, nós temos um calendário de colocação de professores com várias fases e com mutações, mobilidade interna, depois houve vinculações extraordinárias, houve um processo de rescisões que tinha sido começado no ano passado, no final de 2013, deveria ter sido concluído em junho, e temos depois a contratação para as necessidades chamadas temporárias. Ora bem, este procedimento, que se vai prolongando ao longo dos anos, com alterações de calendário e com algumas distorções, nomeadamente os processos de vinculação extraordinária, que é um concurso extraordinário, deveriam ter um cronograma que permitisse que cada fase fosse definida e, vamos imaginar, a meio de agosto estivessem os professores do quadro já com a sua distribuição normalizada. E então, a partir daí, e da aprovação das turmas em funcionamento, fazer as contratações residuais. Não é isso que se passou. O que se passou foi que pessoas que pediram rescisão no início de 2014 tiveram a decisão no sábado, dia 30 de agosto. Quem teve esses indeferimentos, 1.889 professores, criam 1.889 vagas no dia 30 de agosto. Mais grave, não foi comunicado se os outros 1.717 iriam ter ou não. Mas havia esse interesse também por parte do Governo e do Ministério de alargar esse número de professores que não parece que não, porque havia um prazo, alargaram o prazo, mas depois só concederam o deferimento a pouco mais de metade das pessoas e agora apareceram até a dizer, nós não tínhamos nenhuma obrigação de deferir os pedidos. Claro que não, mas não foi essa a imagem. Mas a questão é, essa decisão devia ter sido tomada até no máximo meio de agosto, o início de agosto, e depois a partir daí calculavam-se as vagas, fazia-se a mobilidade interna, calculavam-se as necessidades residuais e no dia 31 de agosto, como aconteceu durante muito tempo, sairia a colocação dos professores contratados para essas necessidades temporárias. E evitava-se o buraco, mas se calhar não se evitava este buraco com esta dimensão, 3.743 professores no dia em que arrancam as aulas. E há uma questão ainda pior, que é, nós parece que voltámos em termos informáticos 10 anos atrás. E pior do que quando tudo isto era feito à mão. Eu tenho relatos, e são histórias que os diretores podem confirmar, de grupos de recrutamento em que o diretor pediu 2 professores e foram colocados 6. Em contrapartida, há casos de professores que pediram para ter mobilidade e tinham a vaga, quer na sua escola, quer em outra, que foram retirados do concurso. Há uma série de situações absolutamente inexplicáveis que, em termos técnicos, eu, por acaso, gostava que alguém tecnicamente justificasse tudo o que se passou, não é que, lá está, tudo isto já parece normal. E o erro é exatamente considerar-se que este tipo de imperfeição, todas estas falhas já são normais. Parece que quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro abdicaram
por completo de aperfeiçoar o modelo. Ou seja... Se calhar era uma boa pergunta para fazer daqui a pouco ao Ministro. Talvez daqui a pouco voltaremos em direto com o nosso repórter Joel Soares, e pode ser que o Ministro também responda. Entretanto, vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Cidália Luís, Liga-nos de Odivelas, é professora. Boa tarde. Boa tarde ao Sr. Jornalista e ao meu colega que está, portanto, também convosco. Vou procurar ser muito breve porque o Sr. Ministro fez um comunicado a uma hora fantástica. Pronto, mas isso são outros tantos. A escola começou, ou está a começar, no caos. Quem está de fora não percebe isto, mas isto é verdade, não é exagero, é uma realidade. Os professores foram colocados a duplicar, onde era necessário uma pessoa, não foram colocados onde era necessário, foram excluídos. Foram colocados com horários incompletos, mas aceitaram enquanto puderam horários completos na plataforma. Pior ano que este, só em 2004, como já relatou aí o meu colega, mas nesse ano era compreensível, porque nesse ano estávamos a iniciar a plataforma, 10 anos depois não é compreensível. Até há 3 anos atrás a aplicação funcionava, que era um espetáculo. Funcionava muito bem. Neste momento é uma coisa que não é compreensível, nem sequer é uma coisa muito perceptível para nós que já estávamos muito habituados a trabalhar. Como a burocracia já era pouca, o Sr. Ministro fez a questão de aumentar. Pois eu vou-lhe dizer assim, há 10 anos atrás havia apenas um concurso, e depois as variantes, mobilidade interna, concurso dos professores do quadro e contratados, mas um tipo de concurso. Atualmente há 3. Depois surgiu mais tarde, ainda com o governo anterior, o concurso de oferta de escola. Agora há mais um, que é a Bolsa de Contratamento de Escola. A esta hora estão milhares de professores nos computadores à procura das listas em cada site. É uma confusão imensa, está um caos. Pessoas que estão na lista nacional em número 1 aparecem em 1500, ao contrário, na lista nacional em 1500 aparecem aqui em número 1. Para dizer ainda mais, porque não é só da parte dos professores, não há funcionários na escola. Eu posso lhe dizer que na Margem Sul há uma escola que vai abrir assim. Na primeira semana só têm aulas as turmas da manhã, as turmas da tarde não têm. Na segunda semana têm aulas as turmas da tarde, as turmas da manhã vão para casa. Isto porquê? Porque não há funcionários que cheguem. Se isto são pequenos ajustes, como disse o Sr. Ministro, e se isto é normal, pois eu não acho que seja, e acho que já não devia ser, tal como o meu colega. Para terminar, eu vou só dizer uma coisa, que hoje o Sr. Ministro, ou o Sr. Primeiro-Ministro, penso que foi o Sr. Ministro, que disse que as turmas grandes que era uma falácia. Eu sei que saiu um relatório da OCDE há poucos dias em que diz que há em média 10 alunos para um professor. Eu explico. É provável que possa existir essa média. Sabe porquê? Como se costuma dizer, se um comer um frango, mas tiverem 2, cada um come em média meio frango, embora um não tivesse comido nada. O que é que isto quer dizer? Que há milhares de professores que não estão a lecionar. Podem estar destacados em museus, nos centros de emprego, nas funções administrativas do Ministério da Educação, mas todos eles são considerados para a média. Ora, isso não existe, não é? Porque obviamente que isso vai dar uma média que não é real, e é isto que os portugueses precisam de perceber e precisam de saber. Portanto, eu convido o Sr. Ministro a estar frente a frente comigo, com uma televisão, a filmar e depois a contestar estes argumentos que eu estou aqui a dar, como muitos outros colegas, mas é termos os dois o mesmo direito de antena, porque não há normalidade. Muito obrigada e muito obrigado pela sua participação. Carlos Silva, Liga-nos de Portimão, é engenheiro técnico agrário. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu imaginei que o programa de hoje ia basicamente ser monopolizado por professores. Então eu quero falar na minha qualidade de avô de alunos. O que é que eu penso? A Constituição da República e os governos sucessivos foram tornando o ensino obrigatório. Se o ensino é obrigatório, para mim, pois as refeições e os livros escolares, pelo menos para as famílias mais numerosas e para as famílias de menor rendimento, deveriam ser gratuitas. Também só pode haver bom ensino se os professores tiverem estabilidade. Acho que examinar os professores como se a sua equivalência ou valência já não fosse certificada por uma universidade, então poderia-se pensar o mesmo para tudo que vai assumir lugares de deputados, de secretários de Estado e de ministros que não são sujeitos a NISA. Para se obter bons resultados e sair o prémio, isto está na moda dos prémios, até já as finanças também oferecem automóveis, não é? Não se deve baixar a craveira para tentar a melhoria de notas, porque isso seria muito fácil para receber os tais bombons, como disse aí o seu convidado. E isto não vive de bombons,
vive de boa vontade, vive de competência, de trabalho e as coisas serem feitas atempadamente. Porque agora há um indivíduo que leva as culpas todas. Há uma coisa, que é o computador. O sistema foi abaixo, o sistema não está a funcionar. Então, quando era feita à mão? Quando era feita à mão, a coisa funcionava. E o que é que acontece? Acontece que um professor que não tenha a sua vida estável não pode transmitir aquilo que as crianças também precisam, de estabilidade e segurança. Depois parece que estão sempre a ser questionadas as suas competências, o que me parece uma alarvidade. Quero também dizer que estas subidas de notas para dar bonificações pode acontecer tornando o esquema mais lascivo, o que seria mau. E é muito lamentável que numa altura destas do campeonato ainda haja 3.700 professores em falta, porque o próprio professor também tem que orientar a vida. E eu acho que aquilo que se perdeu um bocadinho, a ideia, foi do que se chama governo de vida, aquilo que se chama estabilidade, uma certa segurança, porque as pessoas não querem riquezas, a maioria delas, querem realização, querem estabilidade, querem reconhecimento, e então saúdem o vosso convidado em nome de todos aqueles professores que fizeram para saber um pouco mais do que eu sabia, se não tivesse professor desde o médio de escola até os termos. É só isto que eu quero dizer, em uma perspectiva que não tem nada a ver com os interesses de classe, etc., mas sim aquilo que o indivíduo já de cabelos brancos consegue ponderar. Muito bem, Carlos. Muito obrigado também pela sua contribuição. Maria Piedade, Liga-nos do Seixal, é professora. Boa tarde também para si. Sim, boa tarde aos dois. Desde já o meu agradecimento, portanto, ao meu colega que está aí e que representa muitas vezes muitíssimo bem todos os professores deste país. Bem, eu vou tentar ser muito breve e quero apenas deixar um exemplo daquilo que está acontecendo numa escola. Portanto, eu sou professora do quadro Zona Pedagógico, estou a lecionar numa escola TAPE em Lisboa, mais exatamente em Candúrico, e neste momento faltam 20 professores. Ora bem, destes 20 professores, correspondem evidentemente a 20 horários, são horários completos. Por exemplo, no grupo de matemática, nós temos naquela escola apenas um colega efetivo no quadro de escola. Portanto, não ficou mais nenhum colega colocado no concurso e estamos à espera de professores de matemática, professores de português, professores de história, etc, etc. Pronto, basicamente era isto que eu tinha para dizer. Isto é apenas um exemplo da normalidade do arranjo deste ano letivo. Muito obrigado, Maria. Um bom trabalho neste ano letivo. Isabel Gomes, Liga-nos da Arganila, é doméstica. Boa tarde. Olha, boa tarde. Queria cumprimentar o senhor e o seu convidado. São excelentes. Agora, eu vou falar como encarregada de educação. Portanto, tanto este ministro como a outra ministra, quer dizer, não tenho ao diabo de escolha. Não, para mim é tudo a mesma coisa. Eu acho que eles estão a tratar, mas isto é geral, começa pela escola, tratam os professores como uns atrasadinhos, os miúdos também, eu lamento dizer isto, mas é verdade, e o facto de utilizarem e porem tudo a culpa nas plataformas informáticas é uma maneira de sempre de cada vez pior o serviço público. Vejamos o caso das finanças, agora é com as escolas, é sempre assim, é tudo para derrubar o serviço público, porque o serviço público tem que ser mesmo, é de maneira a ver que as pessoas pensem que ele é tão mau, depois tem que ser dado aos privados, que aí sim, aí é que eles vão ser bons, vamos ter professores a pôr meninos na linha de montagem e eles saem lá formatados com todos os requisitos e todas as competências, porque este senhor tem uma concepção da educação e infelizmente está a proliferar por muitos lados, não só aqui como na Europa, que é, os ministros têm lá, não vão ser ritmos de aprendizagem, falo do meu filho, por exemplo, que às vezes tira uma melhor nota, outras vezes era pior, eu acho que os professores chegam lá e põem tudo na cabeça dos meninos, e que este mal, e há outra coisa que também me irrita, como encarregado de educação e como professores que tenho na família, vejo muitas vezes que a culpa, muitas vezes pessoas que, eu não sou da classe, mas pessoas que telefonam para aí e dizem que a culpa é sempre dos professores. E, é que isto cansa. É porque o meu filho teve uma professora da pré-primária, coitadinha, que estava com uma depressão pós-parto e ele agora porta-se mal por causa disto. Eu ouvi isto na inscrição do meu filho. Isto começa a ser lamentável. E isto das plataformas informáticas não funcionarem dá muito jeito ao governo. É uma maravilha. É demagogia a todo
ao seu alto nível, com a vantagem de quem não está dentro do sistema ou quem não tem filhos, está a julgar, não, pá, estes professores é que são os malandros, são isto, são aquilo. Nós temos de caminhar para uma maneira, e isto já vem dar muito, é degradar o sistema público de ensino, é degradar o sistema de educação, de saúde, da justiça, que é para depois entregarem aos privados. Outra coisa que eu também tenho que dizer, desculpe, mas eu tenho que dizer, é o desprezo que esta gente tem pelo interior do país. O interior do país não existe, está a esvaziar-se. Estamos a ficar sem crianças. Isto aqui vai ser um dia uma cotada de caça. E eles apenas vão hoje a Sernancelho, ou não sei aonde, lá inaugurar uma escola, quando eu estou simplesmente a mandar-se para o resto do país. Continuamos com aquele problema em Lisboa. Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. É muito triste eu ver isto. Desculpe dizer isto. Muito bem, Isabel. É o que pensa e o que sente, não é? Sandra Carraquico, julgo que é assim o seu nome, Vila Viçosa, é de onde nos liga a professora. Boa tarde. Espero não me ter enganado no nome. Boa tarde, sim, Carraquico. Estamos a ouvi-la. Sim. Posso? Claro. Posso começar? Então é assim, é o seguinte. Eu estava neste momento, ligada à internet. Estou em estado de choque, porque começaram a surgir as primeiras listas ordenadas das escolas state, às quais me candidatei, e qual não é o meu espanto quando começo a ver-me surgir no número de ordem 400 e tal. E começo a verificar que colegas menos graduados do que eu surgem nos primeiros lugares da lista. Eu chego a uma conclusão triste, e é assim, a única hipótese que eu vejo destas situações sucederem é que na resposta aos subcritérios de cada agrupamento as pessoas tenham mentido. Agora, eu pergunto-me, alguém irá verificar a veracidade destas respostas? Tenho falado com alguns colegas que me têm dito que há casos de professores com 0 dias de tempo de serviço à frente deles nas listas. É assim, neste momento estou realmente em estado de choque. Perdi a vontade de consultar o resto das listas. Acho que isto é uma situação impensável. O ano passado, no agrupamento onde eu estive a dar aulas, fui a professora selecionada, estava em primeiro lugar. Este ano estou no número 460 e tal. Será isto possível? Obrigado, Sandra, também por nos alertar para essas situações. Seguramente vai ter que fazer um recurso qualquer, não sei em que termos é que isso normalmente acontece, mas terá que expor a sua situação. Paula Andrade, liga-nos da Quinta do Conde, é funcionária pública. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou a ligar como encarregada de educação, apesar de trabalhar também no ensino, e eu queria perguntar ao Sr. Ministro se ele alguma vez foi ao terreno ver o que se passa nas escolas. O arranque do ano letivo este ano está a ser caótico. Na Quinta do Conde, onde resido, há uma escola que não vai abrir porque tem 6 auxiliares para 1000 e muitos alunos, onde se encontra incluído o meu filho. O que é que fazemos às nossas crianças se não existem auxiliares para ficarem com as crianças? Também não temos professores. Isto é uma situação bastante desagradável, não sei como deve calcular. E o Ministro continua a dizer que as escolas estão bem, que o arranque do ano letivo está a correr dentro da normalidade, quando não temos nem pessoal docente, nem pessoal não docente. Era só. Obrigado. Muito obrigado, Paula. Bom, ainda a Penafiel, José Gomes, liga-nos precisamente Penafiel, é técnico informático. Boa tarde. Boa tarde, sim, ao seu convidado. Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. É assim, eu vou ser muito rápido, eu queria perguntar ao seu convidado uma questão que é... Eu tenho um meu irmão que é professor e é a primeira vez que se candidatou ao ensino público, a ser professor. O problema é que ele, saiu as listas. Ele, na quarta-feira, não estava lá, não estava em lista nenhuma, nem nos retirados, nem não colocados, nem nada. Ontem, na quinta-feira, chegámos a ver, ele tinha sido retirado e a justificação é que ele não tinha tido preferências. E quando nós fomos a ver as preferências e o boletim de inscrição e tudo mais, estava tudo submetido e aprovado. Quer dizer, dou-lhe esperança que ele pode ser colocado, telefone-lhe do agrupamento, que foi colocado no agrupamento, telefone-lhe da escola a pedir documentos e depois retiro-no. Assim, e aquela justificação. E pronto.
Muito bem, José, também obrigado por participar no programa e nos dar a conta de estas situações e irregularidades que, enfim, quem está de fora fica um pouco assustado, naturalmente, que os professores enfrentam nestes momentos grande frustração. Sim, frustração e principalmente uma coisa que foi dito antes, que é a estabilidade e a necessidade de alguma segurança para começar o ano letivo. Eu sou obrigado a dizer que há muitos anos não começava com reuniões de caracterização das turmas esta semana com falta de tantos professores. Eu tive 2 conselhos de turma em que faltavam 30% dos professores e numa reunião de preparação do ano devem estar todos. E é isso que o Sr. Ministro deve perceber, não é estar o professor na escola quando começam as aulas. É quando se começa a preparar o ano letivo. Enquanto ele não entender isso, entende muito pouco. E nós estamos aqui com uma situação, enfim, como já disse, recorrente, esta da questão da colocação dos professores, mas estamos também num ano de particular e dramática situação do ponto de vista financeiro, com cortes orçamentais e ainda com o fecho de 300 escolas. Isso de alguma maneira vem afetar também ou nem por isso? Nós temos que distinguir mais ou menos o que é que o Governo, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças entendem por poupanças. Porque fechar escolas pode ser uma poupança imediata, mas como dizia também uma das pessoas que falou, isso é apostar no despovoamento do país. Porque o Primeiro-Ministro teve esse trinancelho que nos parece, pronto, foi ao interior e foi ao país real, mas essa escola que ele foi inaugurar significou o fecho de variedíssimas escolas à volta, transformando escolas de proximidade que poderiam ter um pequeno investimento e com 20 alunos que eles acham que não devem funcionar. Às vezes até com turmas mistas, é uma das propostas, por exemplo. É assim, não tem lógica nenhuma nós sabermos que com grupos pequenos de proximidade se conseguem ter bons resultados e depois de achar que eles são péssimos e temos que os colocar todos em centros escolares com miúdos muito pequenos, com 300, 400, 500 alunos. No caso da Escola da Quinta, de quando eu conheço, eu lecionei lá, é uma zona... Por exemplo, são escolas sobredimensionadas para os interesses dos alunos. Não tem a ver com os interesses dos professores, não tem a ver com nada. A dimensão média de uma escola ideal básica até o 9º ano, de acordo com muitos especialistas, é entre 600 e 700 alunos. Não é 1000 alunos, não é 1500, não é 2000. E nós temos que também perceber outra coisa. O Ministério da Educação tem nas suas bases de dados todos os professores que estão em exercício. Seja os que são do quadro, seja os que já concorreram. E tem lá, obrigatoriamente, até por causa do processamento de salários dos escolas e tudo mais, toda a informação disponível para criar uma base de dados em que os professores que aparecem a concurso nem eles terão que fazer isso. As escolas apenas atualizariam quanto tempo de serviço essa pessoa ganhou durante o ano que passou. Caso seja do quadro, é o ano inteiro, a menos que tenha apresentado atestados ou outras faltas injustificadas. No caso dos contratados, quantos tempo de serviço tiveram. Não há qualquer justificação, nenhuma justificação razoável, para que os tempos de serviço desapareçam. Pode haver um caso ou dois de alguém que se lembra que deu aulas no privado e que se calhar acumulou. Agora, não há razão nenhuma para o professor, quando vai concorrer, ter que estar a introduzir dados que já introduziu em 3 anos, 4 anos, 5 anos, que as escolas têm, que descarregam para os serviços do Ministério. E, portanto, essa base de dados devia estar constituída. E pelos vistos, não será feito esse cruzamento, porque pode correr-se o risco de um professor não dar a informação verdadeira e por isso é que eu acho estranho, essa da informação verdadeira era, quando nós concorríamos nos tempos de papel, levávamos o certificadozinho autenticado todos os anos. E o registro criminal e essas coisas todas. Era o papelinho, mas o papelinho estava ali e alguém era responsável por isso. Claro que quando se preenche uma aplicação, até se pode não ser professor. E colocar-se lá informações. Claro que quando chega à escola tem que apresentar a documentação e isso depois é descoberto, ou as pessoas que, como cada vez estão mais informadas, cruzam a informação e percebem que há ali um erro, só que isso cria situações de distorção. Mas o mais grave é que o Ministério, que fala tanto em racionalizar recursos, por exemplo, todo este processo de concurso é irracional do ponto de vista da gestão e do planeamento estratégico de um grupo de profissionais que ultrapassa os 100 mil. A base de dados está constituída. Estão lá, por exemplo, quando se tratou das rescisões, apareceu na segunda-feira, na Direção-Geral da Administração Pública, toda a lista dos professores que tinham concorrido com os valores das rescisões a pagar. Portanto, eles têm esses elementos. O que eu acho particularmente ridículo é que, como a colega dizia, em 2004, 2003, 2005 passámos períodos críticos nos concursos porque se estava a testar todo este sistema. Mas a partir de certa altura isto entrou em velocidade de cruzeiro. Nós podíamos contestar muita coisa na educação. Agora, a forma como, tecnicamente e informaticamente, os concursos decorriam,
Não vou dizer que chegámos à perfeição, mas chegámos a uma utilização amigável do sistema. Não é, como agora, crasharem aplicações com o número de utilizadores que qualquer site de uma televisão, de um jornal, até às vezes de alguns blogs, suporta, numa plataforma gratuita, suporta perfeitamente 30 mil acessos, 20 mil acessos. E, portanto, crashar sucessivamente, por exemplo, a plataforma para a Bolsa de Contratação de Escola é completamente ridículo e só se compreende quando se começa a poupar naquilo que já é mesmo essencial e que se quer, como também foi dito, dar uma péssima imagem dos serviços públicos. Professor Paulo Guinotto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos que aqui nos trouxe esta tarde. Tempo apenas para lhe dar conta do inquérito telefónico desta tarde. Perguntávamos aos telespectadores com que expectativa encaram este arranque do ano letivo. Apenas 10% dos telespectadores têm expectativas positivas. Isto significa que a esmagadora maioria não acredita que corra bem. Voltamos com toda a informação essencial à hora certa. Até já.